Imagine um homem tão poderoso que fez Roma tremer diante de suas próprias legiões. Um homem que matou milhares de seus compatriotas sem hesitar. Um homem que se tornou ditador absoluto e depois, no auge do poder, simplesmente abandonou tudo. Este é Lúcio Cornélio Sila, o ditador de sangue que destruiu Roma para salvá-la. E sua história começa não em palácios de mármore, mas nas ruas sujas de uma Roma que desprezava sua própria nobreza empobrecida. No século II a.C., Roma dominava o Mediterrâneo. Suas legiões eram invencíveis, seus generais lendários e seu senado o centro do poder mundial. Mas dentro dessa glória fermentava a podridão. A república estava doente. Os ricos ficavam mais ricos, os pobres mais numerosos, e a classe média desaparecia como fumaça. Neste cenário de decadência moral e política, nasce Lúcio Cornélio Sila, em 138 a.C., filho de uma das mais antigas famílias patrícias de Roma, a gens Cornélia. Mas o nome ilustre não valia nada sem ouro nos cofres. Sila cresceu observando os novos ricos comprarem cadeiras no Senado, observando generais populares como Caio Mário distribuírem terras aos soldados e ganharem lealdade eterna, observando a república que seus ancestrais construíram ser leiloada ao melhor lance. Ele tinha sangue nobre, mas vivia como plebeu. Morava em Insulae, os prédios de apartamentos baratos onde a ralé de Roma se amontoava. Conhecia tanto os salões do poder quanto as tavernas onde gladiadores bebiam vinho barato. Esta dualidade moldou sua personalidade. Ele entendia os dois mundos e desprezava ambos. Jovem, Sila era descrito como belo, de olhos penetrantes e cabelo loiro avermelhado, raro entre os romanos. Sua pele era manchada, como se os deuses tivessem derramado sangue em sua face antes mesmo de ele nascer. Era inteligente, cruel quando necessário, e possuía algo que poucos homens têm: a capacidade de esperar. Enquanto outros patrícios empobrecidos mendigavam favores ou caíam na obscuridade, Sila planejava. Estudava retórica, praticava esgrima, observava os movimentos políticos. Sabia que Roma recompensava dois tipos de homens: os que traziam ouro e os que traziam vitórias militares. Ele escolheu o segundo caminho. Sua primeira grande oportunidade chegou quando herdou uma fortuna inesperada. Duas mulheres ricas, fascinadas por sua beleza e inteligência, deixaram suas fortunas para ele ao morrer. Com ouro nos cofres, Sila finalmente podia entrar no jogo político. Mas ele não era como os outros aristocratas. Ele tinha fome. Uma fome que vinha de anos assistindo mediocridades comandarem Roma, enquanto ele, descendente de heróis, vivia nas sombras. Esta fome se transformaria em algo muito mais perigoso: ambição sem limites. Sila serviu como questor na campanha africana sob o comando de Caio Mário, o homem que reformou as legiões romanas e se tornou o general mais poderoso da República. Mário era plebeu, um homem do povo que chegou ao topo pela pura competência militar. Ele desprezava os aristocratas inúteis, mas reconheceu algo em Sila: frieza, inteligência e coragem. Durante a guerra contra Jugurta, rei da Numídia, Sila realizou um feito diplomático extraordinário. Através de negociações secretas, traições calculadas e promessas vazias, ele conseguiu capturar Jugurta vivo, encerrando uma guerra que sangrava Roma há anos. A captura de Jugurta deveria ter sido o triunfo de Mário, mas Sila mandou cunhar moedas com sua própria imagem, recebendo o rei derrotado. Era uma declaração pública. A vitória era dele, não de Mário. O general plebeu nunca esqueceu essa afronta. Ali começou uma rivalidade que partiria Roma ao meio e banharia suas ruas em sangue. Dois homens, dois mundos, uma república que não era grande o suficiente para ambos. Mário representava o poder do povo, dos soldados leais, da nova ordem,
Sila representava a antiga aristocracia, a tradição, o direito de sangue nobre governar. Nas campanhas seguintes contra as tribos germânicas que ameaçavam invadir a Itália, Sila demonstrou não apenas competência, mas genialidade tática. Enquanto outros oficiais seguiam protocolos, ele improvisava. Usava espionagem, suborno, assassinatos políticos. Para Sila, guerra não era apenas batalha campal, era xadrez jogado com vidas humanas, e ele nunca perdia. Os soldados o respeitavam porque ele vencia, os aristocratas o admiravam porque ele era um deles. E Mário o odiava porque Sila estava roubando sua glória. Mas não era apenas competência militar que definia Sila, era algo mais sombrio. Ele possuía uma frieza emocional assustadora. Podia ordenar a execução de centenas sem piscar. Podia torturar prisioneiros pessoalmente para extrair informações. Podia sorrir enquanto planejava a morte de aliados. Seus contemporâneos descreviam seus olhos como os de um predador, belos, mas vazios de compaixão. Ele não sentia prazer em matar, mas também não sentia remorso. Para Sila, violência era ferramenta, não paixão. Quando olhava para o Senado romano, aquele edifício de mármore onde teoricamente os melhores homens de Roma debatiam o destino da República, Sila via apenas teatro. Via homens medíocres comprando votos, fazendo alianças vazias, preocupados com suas carreiras enquanto Roma a apodecia. E em seus momentos sozinhos, quando o vinho corria e as máscaras caíam, ele murmurava para si mesmo palavras que se tornariam proféticas. Roma precisa de um homem que não tema o sangue. Ele não sabia ainda, mas este homem seria ele próprio. E o sangue que ele derramaria não seria de inimigos estrangeiros, mas de cidadãos romanos. Senadores, cavaleiros, plebeus, mulheres, crianças. Ninguém estaria a salvo quando Sila decidisse que para salvar Roma, primeiro precisava destruí-la. Mas isso ainda estava no futuro. Por enquanto, ele era apenas mais um aristocrata ambicioso servindo nas legiões. Apenas mais um jovem general acumulando vitórias e inimigos. Apenas mais um homem olhando para o Senado e sonhando com poder absoluto. Do outro lado do Mediterrâneo, nas terras ricas e antigas da Ásia Menor, um rei planejava o impossível: destruir Roma. Seu nome era Mitrídates VI, rei do Ponto, e ele se considerava o novo Alexandre Magno. Falava 22 línguas, comandava exércitos enormes, controlava as rotas comerciais do Mar Negro e odiava Roma com cada fibra de seu ser. Em 88 a.C., Mitrídates fez algo que chocou o mundo mediterrâneo. Ordenou o massacre simultâneo de todos os cidadãos romanos e italianos vivendo em suas terras. Em um único dia, 80.000 pessoas foram assassinadas. Homens, mulheres, crianças, bebês, todos mortos porque eram romanos. A notícia chegou a Roma como um terremoto. O Senado entrou em pânico. Mitrídates não estava apenas se rebelando, estava declarando guerra total. Suas tropas invadiram a Grécia, libertaram escravos, cancelaram dívidas e se apresentaram como salvadores contra a tirania romana. Cidades inteiras se juntaram a ele. Roma precisava de um general e precisava rápido. O homem escolhido foi Lúcio Cornélio Sila, agora cônsul, o cargo mais alto da República. Sila aceitou o comando com um sorriso frio. Finalmente pensou, uma guerra digna de seu talento. Mas a política romana era um campo de batalha tão sangrento quanto qualquer guerra. Enquanto Sila preparava suas legiões, seus inimigos políticos tramavam. Os populares, facção que representava os interesses da plebe e tinha Caio Mário como líder. Viram uma oportunidade. Usando um tribuno corrupto chamado Sulpício Rufo, conseguiram aprovar uma lei transferindo o comando da guerra contra Mitrídates de Sila para Mário.
O velho general, já com 70 anos e 6 consulados nas costas, queria mais uma vitória, mais uma glória, mais uma prova de que ainda era o maior. Quando a notícia chegou ao acampamento militar de Sila, em Nola, no sul da Itália, seus oficiais esperavam que ele aceitasse. Afinal, era a lei. O Senado havia decidido, mas Sila não era homem de aceitar. Ele convocou suas 6 legiões, cerca de 35.000 soldados veteranos que o seguiam há anos, e fez uma pergunta simples. Vocês lutaram comigo na Numídia, lutaram contra os germanos, derramaram sangue por Roma sob meu comando. E agora, Roma me tira de vocês e entrega o comando a um velho que quer roubar sua glória e seu saque. O que vocês escolhem? A resposta foi unânime e aterradora. Marchamos com você, Sila, para onde for. Para. O que Sila fez em seguida era impensável. Nunca na história de Roma um general havia marchado com suas legiões contra a própria capital. Era tabu absoluto, linha vermelha que ninguém ousava cruzar. Mas Sila cruzou. Ele virou suas legiões para norte e marchou sobre Roma. Quando chegou aos portões da cidade, enviou mensageiros exigindo que Mário e Sulpício fossem declarados inimigos do Estado. O Senado, aterrorizado, recusou. Sila ordenou o ataque. As legiões romanas invadiram Roma. Soldados treinados para lutar bárbaros agora matavam cidadãos nas ruas. O Fórum Romano, coração da República, virou campo de batalha. Mário tentou armar a população urbana, mas cidadãos com paus e pedras não eram páreo para legionários profissionais. O massacre foi rápido e brutal. Sila entrou na cidade montado em seu cavalo branco, as ruas manchadas de sangue romano, e declarou Mário e seus aliados inimigos públicos. Mário fugiu para a África, humilhado. Sulpício foi caçado e decapitado, sua cabeça exposta no fórum como aviso. Sila reorganizou o governo, colocou aliados em posições-chave e fez algo surpreendente. Partiu para o Oriente como planejado. Ele havia quebrado todos os tabus de Roma, banhado a capital em sangue e agora simplesmente ia cumprir sua missão militar. Como se marchar sobre a própria cidade fosse apenas um inconveniente administrativo resolvido. Esta frieza pragmática definia Sila. Ele não atacou Roma por raiva ou vingança. Atacou porque era necessário para seus planos. E agora que o obstáculo estava removido, voltava ao trabalho. A campanha no Oriente revelou Sila como general supremo. Mitrídates comandava exércitos enormes, tinha aliados por toda a Ásia Menor e Grécia, controlava frotas navais e lutava em território familiar. Sila desembarcou com apenas 5 legiões, sem suprimentos adequados, sem apoio naval em terra inimiga. E ainda assim, em uma série de batalhas brilhantes, destruiu tudo que Mitrídates construíra. Na Batalha de Queroneia, em 86 a.C., Sila enfrentou um exército de mais de 100.000 homens com apenas 15.000 legionários. Usando terreno, disciplina e táticas inovadoras, aniquilou as forças inimigas. Os mortos eram tantos que o rio próximo corria vermelho por dias. Mitrídates enviou outro exército ainda maior. Sila o destruiu na Batalha de Orcômeno. Depois de cada vitória, ele não mostrava misericórdia. Cidades que haviam apoiado Mitrídates eram saqueadas. Líderes rebeldes eram crucificados. Templos eram profanados. Sila não lutava por glória ou justiça, lutava para quebrar completamente a vontade de resistência. E funcionava. Uma a uma, as cidades gregas se renderam. Mitrídates recuou para seu reino no Ponto, e Sila, coberto de glória e ouro saqueado, preparou-se para impor termos de paz. As negociações foram típicas de Sila, brutal e prático. Ele não exigiu a cabeça de Mitrídates nem a anexação total de seus territórios. Exigiu ouro, muito ouro, compensação pelos massacres e a retirada completa da Ásia Menor e Grécia. Mitrídates, exausto e derrotado, aceitou. Tecnicamente, a guerra não havia terminado em aniquilação total do inimigo,
Mas Sila não se importava com glórias abstratas. Queria ouro para pagar suas legiões e recursos para o que planejava fazer em seguida: voltar a Roma e acertar contas com todos que o haviam traído. Enquanto isso, em Roma, o caos reinava. Mário havia voltado do exílio, reuniu um exército e reconquistou a capital em um banho de sangue que fez a invasão de Sila parecer suave. O velho general, consumido por ódio e paranoia, ordenou execuções em massa. Qualquer aliado de Sila foi caçado e morto. Cabeças de senadores decoravam o fórum. A cidade vivia sob terror. Mas Mário, velho e doente, morreu poucos dias após seu 7º consulado. Seus seguidores, liderados por Cinna e depois pelo jovem Mário, filho do general, continuaram controlando Roma com mão de ferro. Sila recebia notícias de cada execução, cada confisco de propriedade, cada humilhação imposta a seus aliados. E enquanto seus oficiais esperavam explosões de raiva, Sila permanecia frio. Anotava nomes, planejava, preparava. Ele sabia que voltaria. E quando voltasse, não haveria misericórdia, não haveria negociação, não haveria perdão. Roma o havia traído enquanto ele sangrava por ela no Oriente. Roma pagaria com juros. Em 83 a.C., Sila embarcou com 5 legiões veteranas, endurecidas por anos de guerra brutal, leais apenas a ele, carregando o saque de uma campanha vitoriosa. Enquanto os navios sulcavam o Mediterrâneo em direção à Itália, Sila ficava na proa, olhando o horizonte. Seus oficiais o viram murmurar algo, mas apenas um conseguiu ouvir as palavras que definiriam o futuro de Roma. O Oriente me teme, mas Roma me trai. Está na hora de ensinar Roma o que significa verdadeiro medo. O ano era 88 a.C. e Roma estava à beira do abismo. Não por ameaças externas, não por invasões bárbaras, mas por algo muito mais perigoso: a própria ambição de seus cidadãos. Lúcio Cornélio Sila, recém-eleito cônsul e comandante designado para a guerra contra Mitrídates, estava em Nola, preparando suas legiões, quando a notícia chegou. O tribuno Sulpício Rufo, comprado por Caio Mário e os populares, havia aprovado uma lei transferindo o comando da Guerra do Oriente para o velho general. Sila foi destituído, humilhado publicamente, e tudo isso era tecnicamente legal. A República havia falado através de suas instituições, mas Sila não dava a mínima para a legalidade. Quando seus oficiais trouxeram a notícia, esperavam ver raiva, indignação, talvez até aceitação resignada. Viram algo muito mais assustador: silêncio. Sila ficou imóvel por longos minutos, seu rosto manchado de vermelho, não mostrando emoção alguma. Então, calmamente, convocou a Assembleia das Tropas. 6 legiões, 35.000 homens que haviam marchado com ele, lutado com ele, sangrado com ele. Ele subiu na tribuna e falou com voz controlada, quase suave, mas cada palavra carregava veneno. Vocês me seguiram contra os germanos, disse Sila. Derrotamos hordas que ameaçavam destruir a Itália. Vocês me seguiram na África, capturamos Jugurta, encerramos uma guerra que sangrava Roma. Agora preparamos a maior campanha da geração, contra Mitrídates, onde o saque será lendário e a glória eterna. Mas Roma, a cidade que vocês defenderam com suas vidas, decidiu que outro comandante colherá os louros. Caio Mário, que já teve 6 consulados e mais riqueza do que pode contar, quer roubar de vocês esta última vitória. E o Senado, covarde, permitiu. O murmúrio entre os legionários cresceu como trovão distante. Sila continuou: eu aceito a decisão de Roma, mas vocês, soldados de Roma, também devem aceitar? Vocês lutarão sob Mário, que os vê como peças de xadrez? Ou marcharão comigo e garantiremos que os traidores no Senado entendam que legiões romanas não são propriedade de políticos corruptos? A resposta foi ensurdecedora. Escudos bateram em escudos, lanças golpearam o chão e o grito de guerra ecoou.
Sila, Sila, Sila. Pela primeira vez na história de Roma, um general virou suas legiões contra a própria capital. O caminho de Nola a Roma levava apenas dias de marcha. Mas cada quilômetro representava a travessia de uma linha que separava a república de tirania, lei de força bruta, civilização de barbárie. Oficiais seniores horrorizados abandonaram as tropas. Apenas um questor ficou ao lado de Sila, Lúcio Licínio Lúculo, jovem aristocrata que entendeu que o velho mundo estava morrendo e um novo, mais brutal, estava nascendo. Os demais fugiram para Roma, levando notícias que causaram pânico total. Quando a cidade soube que Sila marchava com 6 legiões, o terror se espalhou. Nunca, em mais de 300 anos de república, um exército romano havia atacado Roma. Era impensável, sacrilégio contra os deuses, traição contra tudo que Roma representava. Cônsules correram ao Senado exigindo ação. Mário, o velho leão, propôs armar a população. Se Sila quer guerra, terá guerra nas ruas que conhecemos melhor que ele, rugiu o general. Mas havia um problema. A população urbana de Roma não eram soldados. Eram artesãos, comerciantes, escravos libertos. Dar-lhes armas não criaria um exército, criaria uma turba. Sila chegou aos portões de Roma ao entardecer. As muralhas servianas, antigas fortificações que protegiam a cidade, estavam mal defendidas. Ninguém jamais imaginou que precisariam defender Roma de romanos. Sila enviou o ultimato: entreguem Mário e Sulpício como inimigos públicos, ratifiquem meu comando sobre a guerra do Oriente e não haverá derramamento de sangue. O Senado, acuado, mas ainda tentando manter alguma dignidade, recusou. Mário enviou sua própria mensagem, curta e desafiadora: venha tomar, traidor. A ordem de ataque foi dada. As legiões de Sila não hesitaram. Derrubaram portões, escalaram muralhas, inundaram as ruas de Roma como uma onda de ferro e sangue. A resistência foi patética. Cidadãos armados, com paus e pedras, enfrentaram legionários profissionais com gládios e escutum. Não era batalha, era massacre. Mário tentou organizar defesa no fórum, mas suas tropas improvisadas quebraram no primeiro choque. Mulheres atiravam telhas dos telhados sobre os invasores. Sila ordenou que arqueiros incendiassem os edifícios. Roma, cidade eterna, queimava. O combate mais feroz aconteceu no Esquilino, onde Mário havia concentrado suas melhores forças. Veteranos leais ao velho general, homens que haviam lutado os germanos ao seu lado, formaram linhas de batalha nas ruas estreitas. Por horas, o Esquilino virou campo de morte. Gládios contra gládios, romano contra romano, irmão contra irmão. O chão ficou tão escorregadio de sangue que soldados caíam e eram pisoteados por seus próprios camaradas. Quando a resistência finalmente quebrou, Sila ordenou que não houvesse prisioneiros. Todo homem armado que lutou contra ele foi executado no local. Mário, vendo a derrota inevitável, fugiu. O homem que havia salvado Roma dos germanos, que havia sido cônsul 6 vezes, que era adorado pela plebe como semideus, fugiu como criminoso comum. Atravessou o Tibre nadando, escondeu-se em pântanos, foi caçado como animal. Eventualmente conseguiu um barco e navegou para a África, exilado e humilhado. Sulpício Rufo não teve essa sorte. Foi caçado por assassinos de Sila, capturado enquanto se escondia em uma vila próxima e decapitado. Sua cabeça foi trazida a Sila, que a examinou friamente antes de ordenar que fosse exposta no Fórum Romano. Sila entrou em Roma montado em seu cavalo branco, cercado por suas legiões vitoriosas, enquanto a cidade fumegava. O Fórum, coração da República, onde grandes homens haviam debatido o destino de nações, estava manchado de sangue. Corpos de cidadãos romanos apodreciam nas ruas. E no meio desta devastação, Sila convocou o Senado. Os senadores que compareceram, pálidos de medo, ouviram o discurso mais gelado de suas vidas.
Eu não vim destruir a República, disse Sila. Vim salvá-la de homens que prostituem nossas leis para benefício pessoal. Caio Mário e Sulpício tentaram roubar o comando que o Senado me concedeu. Armaram cidadãos contra soldados. Transformaram Roma em campo de batalha. Eu apenas restaurei a ordem. E para que isso nunca se repita, novas leis serão aprovadas. O Senado, sem opção, concordou com tudo. Leis foram passadas limitando o poder dos tribunos, reforçando a autoridade dos cônsules, garantindo que o exército permanecesse sob controle senatorial. Em teoria, Sila estava salvando a República. Na prática, estava demonstrando que poder real não vinha de votos ou leis, mas de legiões leais. Mas Sila tinha um problema. Não podia ficar em Roma. Mitrídates ainda controlava o Oriente, e se Sila não partisse logo, outro general seria enviado. Então, em movimento que parecia loucura, ele deixou cônsules aliados no comando, reorganizou a guarda da cidade e partiu para a Grécia com suas 5 melhores legiões. Deixou Roma ferida, traumatizada, mas teoricamente estabilizada sob controle de seus apoiadores. Foi o maior erro de sua vida. Porque mal Sila embarcou para o Oriente, Mário retornou. O velho general, consumido por ódio e sede de vingança, desembarcou na Itália com exército mercenário. Cidades que Sila havia pacificado se juntaram a Mário. Legiões que deveriam ser leais à República se uniram ao general popular. E quando Mário marchou sobre Roma pela segunda vez, naquele ano sangrento, não encontrou resistência. A cidade, exausta, simplesmente abriu os portões. O que se seguiu foi terror puro. Mário não perdoou ninguém. Todo aliado de Sila foi caçado. Senadores foram executados em suas casas. Cavaleiros tiveram suas propriedades confiscadas. Qualquer um suspeito de simpatizar com Sila foi morto sem julgamento. As cabeças dos executados eram expostas no fórum, tantas que não havia mais espaço nas lanças. Então começaram a empilhá-las no chão. Roma, que havia sofrido um banho de sangue sob Sila, agora afogava-se em outro ainda pior. E tudo isso enquanto Sila estava a milhares de quilômetros lutando Mitrídates. Quando as notícias chegaram ao Oriente, os oficiais de Sila esperavam explosão de raiva. Viram apenas aquele silêncio assustador novamente. Sila leu os relatórios de cada execução, cada confisco, cada humilhação. Então, dobrou cuidadosamente os papéis e disse apenas: eles terão o que merecem quando eu voltar. E todos souberam, naquele momento, que Roma ainda não havia visto nada. O verdadeiro banho de sangue ainda estava por vir. Roma, 83 a.C. A cidade que um dia fora farol de civilização havia se transformado em matadouro. Caio Mário estava morto, consumido por doença e ódio, poucos dias após conquistar seu 7º consulado. Mas seus seguidores continuavam no poder. Sila dominava o Senado. O jovem Mário, filho, tentava imitar a brutalidade do pai. E a facção popular controlava cada instituição da República. Eles haviam caçado e morto cada aliado de Sila que encontraram. Haviam confiscado propriedades, executado senadores, aterrorizado a aristocracia. E agora, confiantes em sua vitória, acreditavam que Sila nunca ousaria voltar. Estavam terrivelmente enganados. No Oriente, Sila havia concluído sua campanha contra Mitrídates. Não com vitória total, mas com paz lucrativa que lhe deu ouro suficiente para pagar suas legiões por anos. Mais importante, havia conquistado a lealdade absoluta de suas tropas. Aqueles homens não lutavam por Roma, lutavam por Sila. Viram-no vencer batalhas impossíveis, viram-no dividir saques generosamente e viram-no ser traído pela cidade que defendiam. Quando Sila anunciou que voltariam à Itália para reconquistar Roma, não houve hesitação. Apenas o grito de guerra. Vingança! Sila desembarcou em Brundísio com 5 legiões, cerca de 25.000 veteranos endurecidos por anos de guerra brutal. Não veio como salvador, veio como conquistador.
Sua proclamação às cidades italianas foi simples e aterradora. Quem se juntar a mim antes da vitória será recompensado. Quem resistir será destruído. Quem permanecer neutro será tratado como inimigo. Não havia meio termo, não havia negociação. Ou com Sila ou contra Sila. A Itália se partiu ao meio. Cidades que haviam apoiado Mário se fecharam em suas muralhas. Outras, percebendo que o vento havia mudado de direção, abriram portas para Sila. E começou uma das guerras civis mais sangrentas da história romana. Não era exército estrangeiro invadindo. Eram romanos matando romanos, italianos massacrando italianos, e ninguém dava ou pedia clemência. O ódio acumulado de décadas de rivalidade política explodiu em violência que faria qualquer bárbaro parecer civilizado em comparação. O primeiro grande confronto aconteceu em Sacriporto, a poucos quilômetros de Roma. O cônsul Mariano, comandando 3 legiões, tentou bloquear o avanço de Sila. Foi destruído em questão de horas. Os veteranos de Sila, lutando em formações testadas contra as falanges de Mitrídates, aniquilaram as forças inimigas com eficiência brutal. Não houve retirada organizada, houve massacre. Soldados marianos tentaram fugir e foram caçados pelos campos. Aldeias próximas ficaram cheias de refugiados mutilados. E Sila, observando a carnificina, não mostrou nenhuma emoção. Ordenou apenas que avançassem. Roma estava próxima. A cidade entrou em pânico total. O jovem Mário tentou organizar defesa, mas não tinha o gênio tático do pai, nem a lealdade das tropas. Sila se aproximava, e nada parecia capaz de detê-lo. Em desespero, Mário recrutou às pressas gladiadores, escravos libertos, qualquer um que pegasse em armas. Transformou Roma em fortaleza, bloqueou ruas, preparou emboscadas. Se Sila queria a cidade, teria que arrancá-la tijolo por tijolo. A Batalha da Porta Colina foi o clímax deste pesadelo. Sila atacou os portões de Roma com suas legiões, enquanto as forças marianas defendiam com desespero de condenados. O combate durou do amanhecer até a noite, e depois da noite até o próximo dia. Ruas ficaram bloqueadas por pilhas de cadáveres. O chão estava tão ensanguentado que sandálias não tinham tração. Homens lutavam em cima de corpos de camaradas mortos. O ar fedia a sangue, suor e morte. Roma havia se tornado visão do inferno. Em determinado momento, a ala esquerda de Sila começou a ceder. Gladiadores marianos, lutadores profissionais acostumados à morte, quebraram a formação e avançaram como demônios. Por horas, a batalha pendeu para o lado dos defensores. Mas Sila não era homem de desistir. Pessoalmente liderou sua guarda pretoriana em ataque suicida pelo centro inimigo. Velhos soldados que haviam lutado no Oriente o seguiram. E juntos, através de pura brutalidade e recusa em recuar mesmo quando a morte parecia certa, quebraram a defesa mariana. O colapso foi instantâneo e total. As forças de Mário desintegraram. Soldados jogaram armas e correram. Gladiadores venderam suas vidas caras, lutando até o último homem. A perseguição continuou pelas ruas de Roma, através do Fórum, até os templos onde refugiados buscavam proteção. Sila não respeitou santuários. Seus homens entraram em templos sagrados e mataram quem se escondia ali. Sacerdotes que protestaram foram executados. Os deuses assistiram em silêncio enquanto seu santuário era profanado. Quando a luta finalmente terminou, Roma estava nas mãos de Sila. Mas não era vitória de libertação, era conquista. O jovem Mário fugiu para Preneste e se matou quando a cidade caiu. Sina já estava morto, assassinado por suas próprias tropas meses antes. A facção popular estava destruída. E Sila, coberto de sangue e glória, entrou no Senado não como cônsul, mas como conquistador absoluto. O que ele disse aos senadores aterrorizados definiria os próximos anos de Roma. Eu poderia me nomear cônsul, começou Sila. Poderia me nomear rei.
Poderia distribuir as terras de vocês aos meus soldados e fundar dinastia, mas não farei isso, porque Roma precisa de instituições, não de reis, precisa de ordem, não de caos. Então aceito apenas um título: ditador. Ditador perpétuo, para reorganizar a república. Os senadores sem escolha concordaram, e Sila tornou-se algo que Roma não via há séculos: ditador com poder absoluto, sem limite de tempo, sem restrições. Mas este não era ditador na tradição romana. Ditadores antigos eram nomeados em emergências, tinham poder limitado, serviam 6 meses no máximo. Sila quebrou todas essas regras. Seu ditadura não tinha prazo, não tinha limites, não tinha supervisão. Ele era, para todos os efeitos práticos, rei de Roma. E o primeiro ato deste rei foi mostrar a todos o preço da traição. Sila convocou a assembleia no Circo Flamínio. Enquanto falava ao povo romano sobre paz, reconciliação e ordem restaurada, gritos ecoaram das proximidades. Senadores nervosos perguntaram o que estava acontecendo. Sila sorriu friamente. São apenas alguns criminosos recebendo sua punição. Não se preocupem, continue escutando. Os gritos continuaram por horas. Eram 6.000 prisioneiros marianos sendo executados simultaneamente. Soldados, oficiais, até cidadãos que haviam apoiado Mário. Todos mortos enquanto Sila fazia seu discurso. Quando questionado sobre a brutalidade, Sila respondeu com a frase que o definiria: o medo é o único conselheiro que resta a Roma. E Roma estava aprendendo a temer. Mas Sila não havia terminado, nem perto. As execuções no circo foram apenas o começo. O verdadeiro terror ainda estava por vir. E viria na forma de listas de nomes, listas de morte. As proscrições estavam prestes a começar. Roma, 82 a.C. A cidade estava em silêncio. Não o silêncio de paz, mas de medo. Pessoas caminhavam pelas ruas evitando olhar nos olhos umas das outras. Conversas eram sussurradas. Portas ficavam trancadas mesmo durante o dia. Porque Roma havia entrado em sua fase mais sombria. O tempo das proscrições. E ninguém estava seguro. Sila criou algo novo. Algo que Roma nunca havia visto antes. Publicou listas de cidadãos declarados inimigos do Estado. Não precisava de julgamento, não precisava de evidências, não precisava de aprovação senatorial. Ele simplesmente escrevia nomes em tábuas de madeira e as expunha no Fórum Romano. E estar naquela lista significava uma coisa: sentença de morte imediata. Qualquer cidadão podia matar um proscrito. Mais que isso, era encorajado. 1/4 da propriedade do morto ia para o assassino, o resto para os cofres de Sila. As primeiras listas continham 80 nomes. Senadores que haviam apoiado Mário, oficiais que lutaram contra Sila, ricos comerciantes cujas fortunas Sila cobiçava. A cidade acordou um dia e viu aqueles nomes expostos. E antes do sol se pôr, todos os 80 estavam mortos, caçados nas ruas, assassinados em suas casas, arrastados de templos onde buscavam asilo. Suas cabeças foram trazidas ao fórum como prova, e os assassinos receberam seu ouro. Mas Sila não parou. Novas listas apareciam diariamente. 100 nomes, 200, 500, ninguém sabia quem seria o próximo. Um senador podia acordar com o nome na lista e estar morto antes do almoço. Um rico cavaleiro podia estar jantando quando assassinos invadiam sua casa. Não havia padrão, não havia lógica aparente. Alguns proscritos eram inimigos óbvios de Sila. Outros eram apenas ricos, e Sila precisava de dinheiro para pagar suas legiões. O terror que se instalou em Roma era indescritível. Vizinhos delatavam vizinhos esperando herdar suas propriedades. Escravos matavam senhores para comprar liberdade com a recompensa. Filhos denunciavam pais. Roma, que se orgulhava de suas leis e civilização, havia se transformado em selva onde o único instinto era a sobrevivência.
E Sila, do alto de seu poder absoluto, observava tudo com aquela frieza característica. Histórias circulavam pela cidade. Um senador chamado Quinto Aurélio foi proscrito enquanto presidia uma reunião do Senado. Assassinos entraram, o esfaquearam na própria cúria e sua cabeça foi exposta antes que o sangue no chão secasse. Um rico comerciante foi morto por seu próprio genro, que queria herdar os negócios. Uma mulher traiu o marido proscrito às autoridades para se casar com o amante. As proscrições não apenas matavam corpos, matavam a alma da República. Mas havia algo ainda mais sinistro. Algumas pessoas eram adicionadas às listas não por política, mas por pura ganância. Sila tinha tenentes cruéis como Catilina, jovem aristocrata que descobriu que proscrições eram um negócio lucrativo. Catilina identificava homens ricos, sugeria seus nomes a Sila e depois os matava pessoalmente para coletar recompensa. Em um caso famoso, ele assassinou o próprio cunhado, um homem que nunca havia se envolvido em política, apenas porque queria sua vila. O número total de proscritos crescia constantemente. 400 senadores, 1.600 cavaleiros, milhares de cidadãos comuns. Famílias inteiras eram exterminadas. Filhos de proscritos eram proibidos de herdar propriedades ou exercer cargos públicos. A mancha da proscrição passava por gerações. Sila não estava apenas matando inimigos, estava eliminando linhagens inteiras. O Senado, aterrorizado, não ousava protestar. Quando um senador corajoso levantou-se para questionar a legalidade das proscrições, Sila o ouviu calmamente e então adicionou seu nome à próxima lista. O senador foi morto naquela mesma noite. A mensagem era clara. Ninguém estava seguro, nem mesmo no coração do poder romano. Sila podia matar qualquer um, a qualquer momento, por qualquer razão. Jovens ambiciosos viram oportunidade no caos. Um adolescente chamado Caio Júlio César, sobrinho de Mário, estava nas listas de proscrição. Mas, através de conexões familiares e súplicas de sacerdotes, conseguiu que Sila removesse seu nome. Conta-se que Sila, ao perdoá-lo relutantemente, disse algo profético: "Façam o que quiserem, mas saibam que este jovem destruirá um dia tudo o que construímos, porque nele vejo muitos Mários." Anos depois, essas palavras se provariam terrivelmente verdadeiras. Roma vivia sob nuvem de morte constante. Mercados ficavam vazios, negócios paravam. Ninguém investia, ninguém construía, ninguém planejava o futuro quando o presente era tão incerto. A economia entrou em colapso. Mas Sila não se importava. Ele não estava construindo prosperidade, estava construindo obediência. E através do medo, conseguiu. Os métodos de execução variavam. Alguns proscritos eram mortos rapidamente, decapitados nas ruas. Outros sofriam. Eram torturados para revelar onde haviam escondido suas fortunas. Famílias eram forçadas a assistir. Crianças presenciavam pais sendo esquartejados. E tudo isso era legal, sancionado pelo ditador de Roma, o homem que alegava estar salvando a República. Houve resistências isoladas. Algumas cidades italianas se recusaram a entregar proscritos refugiados. Sila marchou sobre elas com suas legiões. Preneste, que protegeu o jovem Mário, foi sitiada até a população estar comendo couro e ratos. Quando finalmente caiu, Sila ordenou massacre completo. Homens, mulheres, crianças, a cidade foi virtualmente extinta como aviso. O aspecto mais perturbador das proscrições era sua normalização. No começo, assassinatos chocavam. Depois de semanas, tornaram-se rotina. Cabeças no fórum eram paisagem cotidiana. Crianças brincavam perto de cadáveres. Comerciantes negociavam enquanto execuções aconteciam metros de distância. Roma estava se acostumando ao horror. E talvez isso fosse mais assustador que o próprio horror. Sila justificava tudo com lógica fria.
Roma estava doente, dizia. A facção popular havia corrompido a república. Para curar o paciente, era necessário amputar os membros infectados. As proscrições eram cirurgia, não assassinato. Eram necessárias para que Roma pudesse renascer mais forte. Era retórica vazia, mas dita com tal convicção que alguns realmente acreditavam. Quanto dinheiro as proscrições geraram? Estima-se que Sila confiscou fortunas avaliadas em centenas de milhões de sestércios. Ouro, terras, propriedades, escravos, tudo confiscado dos mortos e distribuído entre seus apoiadores. Veteranos de suas legiões receberam fazendas, aliados políticos ganharam mansões e o próprio Sila enriqueceu além da imaginação. O ditador de Roma havia se tornado também o homem mais rico de Roma. Eventualmente, após meses de terror, Sila anunciou que as proscrições haviam terminado. Publicou lista final e declarou que não haveria mais adições. Mas o dano estava feito. Milhares estavam mortos, a aristocracia estava quebrada, a classe média havia sido dizimada. E Roma havia aprendido lição terrível, que república, leis, tradições, nada disso importava diante de homem com legiões leais e vontade de usar violência sem limites. Um jovem assistiu tudo isso com atenção particular. Marco Túlio Cícero, advogado brilhante, viu como Sila usou medo para controlar Roma. Viu como instituições caíram diante de força bruta. E anos depois, quando ele próprio lutaria para salvar a república de outro aspirante a ditador, lembraria das lições de Sila. Mas também lembraria que, no final, mesmo Sila não conseguiu salvar a república. Apenas mostrou como destruí-la eficientemente. Entre o sangue e o terror, Sila fez algo inesperado. Ele reformou Roma. Não apenas matou inimigos e confiscou fortunas. Reorganizou completamente as instituições da República. E suas reformas, ironicamente, foram sua tentativa de garantir que ninguém pudesse fazer o que ele próprio havia feito. Tomar o poder pela força. Era a contradição típica de Sila. Destruir para preservar, matar para salvar, tornar-se tirano para prevenir futuros tiranos. O primeiro alvo foram os tribunos da plebe. Estes magistrados, criados séculos antes para proteger os plebeus contra abusos aristocráticos, haviam se tornado ferramentas políticas perigosas. Tribunos podiam vetar qualquer lei, propor legislação radical e eram protegidos por sacralidade, que tornava crime tocá-los. Mário e seus aliados haviam usado tribunos para aprovar leis contra Sila. Então Sila simplesmente castrou a posição. Tribunos não podiam mais propor leis sem aprovação senatorial. Não podiam vetar decisões de cônsules, e qualquer homem que servisse como tribuno ficava proibido de ocupar cargos superiores. Transformou a magistratura mais democrática de Roma em posição sem poder e sem futuro. O Senado, por outro lado, foi ampliado e fortalecido. Sila adicionou 300 novos senadores, escolhidos entre seus apoiadores. Aumentou o número de questores e pretores, garantindo que mais homens leais ocupassem posições administrativas. Estabeleceu que ex-pretores automaticamente entrariam no Senado. Em teoria, estava restaurando o poder aristocrático. Na prática, estava enchendo o Senado de homens que deviam tudo a ele. As cortes judiciais foram completamente reorganizadas. Antes, júris eram compostos de cavaleiros, a classe rica não senatorial. Sila transferiu o controle dos tribunais exclusivamente para senadores. Criou cortes permanentes para crimes específicos: assassinato, traição, peculato, suborno. Estabeleceu procedimentos legais que, ironicamente, eram mais organizados que qualquer coisa que Roma havia visto antes. O homem que massacrou milhares sem julgamento estava criando um sistema judicial estruturado. A questão militar era central. Sila havia mostrado que general com legiões leais podia conquistar Roma, então tentou prevenir isso.
estabeleceu que cônsules deviam servir 1 ano em Roma antes de receberem comando provincial. Governadores provinciais tinham mandatos fixos e não podiam estender seu comando. Exércitos deviam ser dissolvidos quando os generais voltassem à Itália. Eram regras sensatas. Também foram completamente ignoradas por todos os generais futuros. O aspecto mais ambicioso das reformas foi cursus honorum, a carreira política romana. Sila estabeleceu idades mínimas para cada cargo. Questor aos 30 anos, pretor aos 39, cônsul aos 42. Exigiu que houvesse intervalo de 2 anos entre magistraturas. Proibiu reeleição imediata para cônsul. Estava tentando criar sistema onde o poder fosse distribuído, não concentrado. Estava tentando impedir que outro Mário ou outro Sila surgisse. Mas havia problema fundamental com as reformas de Sila. Eram impostas pela força. Não nasceram de consenso, debate ou evolução natural das instituições. Nasceram do medo. Cada lei aprovada era sancionada por legiões acampadas fora de Roma. Cada reforma carregava ameaça implícita: obedeçam ou morram. E leis nascidas do medo raramente sobrevivem quando o medo desaparece. Sila também fez reformas econômicas brutais. Terras confiscadas de proscritos foram redistribuídas entre veteranos. Cidades inteiras na Itália que haviam apoiado Mário foram punidas. Pompeia perdeu suas muralhas. Samnium foi virtualmente despovoado, suas terras dadas a colonos romanos. Era política de terra arrasada, aplicada não a inimigos externos, mas a cidadãos italianos. O ressentimento que isso gerou fermentaria por décadas. A reorganização provincial também foi significativa. Sila estabeleceu que ex-cônsules governariam províncias maiores, ex-pretores as menores. Criou sistema de extorsão, onde governadores podiam ser processados após seus mandatos. Tentou impor alguma ordem ao caos que era a administração provincial romana. Mas sem enforcement real, governadores continuaram saqueando províncias impunemente. Havia elementos progressistas nas reformas. Sila codificou leis que antes eram baseadas em precedentes, criou procedimentos claros para crimes específicos, estabeleceu que acusadores maliciosos podiam ser punidos, tentou tornar justiça mais previsível e menos sujeita à manipulação política. Ironicamente, o ditador que matava sem julgamento estava tentando criar sistema legal funcional. Durante este período, Sila caminhava pelo Fórum Transformado. Estátuas dos proscritos haviam sido derrubadas. Edifícios novos, construídos com dinheiro confiscado, mudavam a paisagem. O templo de Júpiter Capitolino, destruído em incêndio durante Guerra Civil, estava sendo reconstruído com magnificência sem precedentes. Roma estava sendo fisicamente remodelada segundo visão de Sila. Mas por baixo da nova arquitetura e leis reformadas, a podridão permanecia. As reformas de Sila tratavam sintomas, não causas. O problema fundamental não era poder dos tribunos ou composição do Senado. Era desigualdade massiva, exércitos leais a generais em vez de ao Estado e elite política mais interessada em poder pessoal que bem comum. Sila não resolveu nenhum desses problemas. Apenas reorganizou cadeiras no convés do Titanic. Historiadores debatem até hoje. Sila era tirano ou reformador, destruidor ou salvador. A verdade é que ele era ambos. Sinceramente acreditava que estava salvando Roma. Suas reformas, por mais brutalmente impostas, mostravam compreensão sofisticada dos problemas institucionais da República. Mas seus métodos garantiram que as reformas não sobreviveriam. Você não pode construir ordem duradoura sobre fundação de terror. Havia momentos em que Sila parecia consciente da contradição. Conta-se que certa vez, caminhando sozinho pelo fórum vazio ao entardecer, com as estátuas rachadas e o eco das execuções ainda presente, ele murmurou para si mesmo: "A lei nasceu do sangue, e assim permanecerá."
Era a admissão tácita de que sua obra não era construção civilizacional, mas apenas nova forma de barbárie revestida em toga senatorial. Os jovens que cresceram sob ditadura de Sila aprenderam lições que este nunca pretendeu ensinar. Aprenderam que república era fachada, que poder real vinha de legiões, que violência funcionava, que misericórdia era fraqueza. Uma geração inteira foi educada no terror. E esta geração produziria homens como Pompeu, Crasso, Catilina e, eventualmente, Júlio César. Homens que fariam Sila parecer amador. As reformas duraram exatamente o tempo que o medo de Sila durou. Mal ele morreu, começaram a ser desmanteladas. Pompeu e Crasso, como cônsules, restauraram poder dos tribunos. César ignorou completamente as regras sobre comandos provinciais. As guerras civis que Sila tentou prevenir explodiram com força ainda maior. E Roma aprendeu que reformas impostas pela espada morrem pela espada. Mas naquele momento, com legiões acampadas perto da cidade e as proscrições ainda frescas na memória, ninguém ousava desafiar as reformas. O Senado aprovava cada proposta sem debate. A Assembleia Popular votava como ordenado. E Sila, do alto de seu poder absoluto, continuava reorganizando Roma segundo sua visão. Não percebeu, ou talvez não se importou, que estava construindo castelo de areia. Belo, mas destinado a desmoronar com primeira onda. Roma, 79 a.C. A cidade havia se acostumado à ditadura. As proscrições haviam terminado. As reformas estavam implementadas. O terror havia dado lugar a uma calma tensa, onde todos sabiam que Sila podia destruí-los com uma palavra. O ditador perpétuo controlava Roma completamente. Tinha poder absoluto, riqueza inimaginável e legiões que o seguiriam até os portões do inferno. E então, surpreendendo todo o mundo mediterrâneo, ele fez algo completamente inesperado. Renunciou. Ninguém entendia. Ditadores não desistiam de poder. Conquistadores não largavam conquistas. Homens que haviam matado milhares para chegar ao topo não simplesmente desciam. Mas Sila não era homem comum. Em assembleia pública, com Roma inteira assistindo boquiaberta, ele removeu os símbolos de sua autoridade e anunciou: "Meu trabalho está completo. A república está restaurada. Não preciso mais do poder que temporariamente assumi. Retorno à vida privada como cidadão comum." E então, calmamente desceu da tribuna e caminhou através da multidão atônita. As teorias sobre por que Sila renunciou são incontáveis. Alguns dizem que estava doente, que sabia que não tinha muito tempo. Outros argumentam que genuinamente acreditava ter salvado Roma e que sua missão estava cumprida. Há quem sugira que temia assassinato e preferiu se retirar enquanto ainda podia. A verdade provavelmente é mais complexa. Sila havia alcançado tudo o que podia alcançar. Tinha remodelado Roma à sua imagem. Tinha vingado todas as ofensas. Tinha provado que era o homem mais poderoso do mundo mediterrâneo. O que mais restava? Ele se retirou para uma vila em Cumas, cidade costeira, conhecida por suas águas termais e clima ameno. Ali, o homem que havia feito Roma tremer vivia rodeado de amigos, cortesãs, atores e filósofos. Passava dias bebendo vinho fino, assistindo peças teatrais, caçando nas florestas próximas. À noite, festas duravam até o amanhecer. Sila, livre das responsabilidades do poder, parecia determinado a aproveitar seus últimos anos com um hedonismo desenfreado. Mas as sombras do passado não o deixavam em paz. Conta-se que frequentemente acordava gritando, atormentado por pesadelos onde milhares de proscritos vinham cobrar vingança. Via rostos de senadores que havia executado. Ouvia gritos de crianças que haviam perdido pais por sua ordem. Seus amigos o encontravam às vezes sentado sozinho, olhando o mar, murmurando nomes de mortos. O homem que parecia não ter consciência talvez tivesse uma depois de tudo.
Havia também preocupação constante com assassinato. Sila havia criado inimigos demais. Filhos de proscritos que sobreviveram sonhavam com vingança. Facções políticas que ele havia esmagado aguardavam oportunidade. Mesmo em sua vila fortificada, Sila mantinha guarda pretoriana. Provava toda a comida antes de comer. Dormia com punhal sob travesseiro. O ditador aposentado vivia como prisioneiro de seu próprio legado. Fisicamente, Sila estava se deteriorando. Sua pele, sempre manchada, agora estava coberta de úlceras que sangravam. Médicos não conseguiam diagnosticar a condição. Alguns historiadores modernos sugerem que era alguma forma de doença autoimune, talvez lúpus. Outros acreditam que era consequência de anos de estresse extremo e excesso de álcool. Seja qual fosse a causa, Sila estava morrendo lentamente e sabia disso. Enquanto seu corpo falhava, sua mente permanecia afiada. Sila passou a escrever suas memórias, 22 volumes detalhando suas campanhas, suas decisões políticas, suas justificativas para as proscrições. Era a tentativa de controlar como a história o julgaria. Infelizmente, estas memórias se perderam e conhecemos Sila apenas através de olhos de seus inimigos e das gerações que herdaram a república que ele quebrou. Em Roma, a vida continuava sem ele. Suas reformas estavam em vigor, mas já mostravam rachaduras. Pompeu, jovem general protegido de Sila, estava acumulando poder e glória próprios. Crasso enriquecia através de métodos questionáveis. E Júlio César, o jovem que Sila quase proscreveu, começava sua carreira política. A república que Sila tentou salvar continuava seu caminho inevitável rumo à autodestruição. Houve um incidente que ilustra perfeitamente o crepúsculo de Sila. Um magistrado de Cumas, pensando que o ditador aposentado não tinha mais poder, recusou-se a cumprir uma ordem menor de Sila. O velho ditador ficou furioso, convocou o magistrado à sua presença e berrou: "Você acha que porque renunciei ao poder, eu me tornei impotente? Durante décadas, quando eu dizia sim, eles ainda me temiam. Agora que digo não, você me desafia?" O magistrado, aterrorizado, caiu de joelhos pedindo perdão. Sila o despediu com desprezo. Mesmo aposentado, mesmo morrendo, ele ainda inspirava medo. Mas eram apenas lampejos do antigo poder. A maior parte do tempo, Sila era apenas homem velho e doente, tentando esquecer que havia matado milhares. Bebia mais que o recomendável. Suas festas ficavam cada vez mais decadentes. Cortesãs e atores o distraíam temporariamente, mas sempre voltava à realidade. Ele estava morrendo, e seu legado era duvidoso na melhor das hipóteses. Um dia, Sila presenciou discussão entre dois cidadãos de Cumas. Um devia dinheiro ao outro e se recusava a pagar. O credor implorou ajuda de Sila. O devedor, desrespeitosamente, disse que o velho ditador não tinha mais autoridade. Algo quebrou em Sila. Ele ficou tão furioso que teve hemorragia massiva. Suas úlceras se romperam, ele vomitou sangue e colapsou. Foi carregado para sua cama, onde passaria seus últimos dias. Enquanto agonizava, Sila ditou adições finais às suas memórias. Justificou cada decisão, cada execução, cada reforma. Insistiu que havia salvado Roma, mesmo que Roma não reconhecesse. E então, em momento de lucidez final, disse algo profundo para os amigos ao redor de sua cama: "Nem os deuses suportaram minha glória." Era a admissão de que talvez havia ido longe demais, alcançado poder demais, derramado sangue demais. Mesmo para os deuses, Sila era excessivo. Lúcio Cornélio Sila morreu em 78 a.C. Tinha 60 anos. O Senado, ainda controlado por seus apoiadores, votou honras fúnebres extraordinárias. Seu corpo foi levado a Roma em procissão solene. Legiões veteranas que haviam servido sob seu comando marcharam ao lado do cortejo. A cidade inteira compareceu, não por amor, mas por medo de que recusar fosse visto como desrespeito. O funeral foi espetáculo de propaganda.
Discursos elogiaram Sila como salvador da República. Sua carreira militar foi celebrada. Suas reformas foram apresentadas como obra de gênio. Mas os olhares na multidão contavam história diferente. Alívio, medo atenuado, esperança cautelosa de que talvez, apenas talvez, o pesadelo tivesse acabado. Sila foi cremado com honras devidas a herói, mas Roma respirou coletivamente quando as chamas consumiram seu corpo. Sua tumba carregava o epitáfio que ele próprio havia escrito. Nenhum amigo me fez bem que eu não recompensasse mais, e nenhum inimigo me fez mal que eu não retribuísse ainda mais. Era resumo perfeito de sua filosofia. Lealdade era recompensada. Traição era punida sem misericórdia, e Sila manteve essa promessa até o último suspiro. Mas morte de Sila não resolveu problemas de Roma. Na verdade, os agravou. Suas reformas começaram a desmoronar imediatamente. Seus protegidos começaram a lutar entre si pelo poder que ele deixou vazio. E os jovens que cresceram assistindo suas proscrições aprenderam lição errada. Que poder vinha do barril da espada, não do debate no Senado. Sila havia morrido, mas envenenou Roma com seu legado. Anos depois, quando a Guerra Civil novamente rasgou a República, homens se lembravam de Sila. Pompeu, que começou como protegido de Sila, usou suas táticas. Crasso enriqueceu usando métodos que Sila popularizou. E César, que quase foi proscrito por Sila, eventualmente faria proscrições parecerem amadoras quando seus sucessores formassem o segundo triunvirato. O fantasma de Sila assombrava cada decisão política por décadas. Havia ironia cruel em seu destino. Sila havia renunciado ao poder para provar que república poderia funcionar, que instituições eram mais fortes que indivíduos, que ordem era possível sem tirania. Mas ao renunciar, apenas provou o oposto. Provou que Roma só funcionava sob mão forte, que instituições eram ilusão, que ordem requeria medo. Suas reformas morreram com ele, mas suas lições sobreviveram. O ditador que destruiu Roma para salvá-la havia falhado em ambos. Roma não foi salva, nem foi completamente destruída. Ficou em limbo, república na aparência, mas império na essência, esperando apenas próximo, homem forte, para finalizar o que Sila começou. E esse homem viria, chamava-se Júlio César, e ele aprendeu cada lição que Sila ensinou. 20 anos após a morte de Sila, um jovem general cruzou um pequeno rio no norte da Itália com suas legiões. O rio chamava-se Rubicão, e cruzá-lo com tropas armadas era crime punível com morte. Mas Júlio César não hesitou. Enquanto suas legiões marchavam, ele supostamente citou um verso grego: "A sorte está lançada." Mas poderia ter dito algo mais honesto: "Estou fazendo o que Sila me ensinou." A sombra de Sila sobre a República Romana foi longa e escura. Cada crise política das décadas seguintes carregava seu DNA. Cada general ambicioso seguia seu manual. Cada guerra civil repetia seus padrões. Sila não havia apenas quebrado tabus, havia criado manual de instruções para futuros ditadores. E Roma pagou o preço por gerações. O mais irônico é que Sila quase matou o homem que finalmente destruiria a República. César tinha 17 anos quando Sila retornou do Oriente. Era sobrinho de Mário e genro de Sina, conectado a todos os inimigos de Sila. Naturalmente, seu nome apareceu nas listas de proscrição. Mas César tinha protetores poderosos, as virgens vestais, sacerdotisas cujas súplicas eram sagradas. Sob pressão, Sila removeu César das listas, mas com aviso profético: "Façam o que quiserem, mas saibam que neste jovem há muitos Mários." Sila viu em César algo que outros não viram. Talvez reconhecesse espírito similar, ambição sem limites, inteligência fria, disposição para quebrar regras quando necessário. Mas onde Sila tentou restaurar a República, César a destruiria completamente.
Onde Sila renunciou, César se tornaria ditador perpétuo de verdade. Onde Sila usou o terror como ferramenta, César usaria clemência como arma. Eram opostos em métodos, mas idênticos em objetivos. Poder absoluto. A geração que cresceu sob ditadura de Sila aprendeu lições específicas. Aprendeu que república era fachada. Durante proscrições, viram Senado se curvar, leis serem ignoradas, tradições serem pisoteadas. Viram que poder real não vinha de votos ou retórica, mas de legiões leais. E viram que violência funcionava. Sila matou milhares e morreu em sua cama, rico e respeitado. Onde estava o incentivo para seguir regras? Pompeu, o Grande, foi produto direto de Sila. Aos 23 anos, levantou legiões privadas para apoiar Sila durante guerra civil. Por esta lealdade, foi recompensado com comandos extraordinários. Ignorou completamente cursus honorum estabelecido por Sila. Celebrou 3 triunfos, 2 deles tecnicamente ilegais. E quando finalmente voltou para a Itália após conquistar o Oriente, Roma tremeu com medo de que fizesse o que Sila fez. Pompeu não o fez, mas apenas porque não teve coragem. Tinha poder, mas faltava-lhe crueldade necessária. Crasso aprendeu lições diferentes de Sila. Viu como proscrições geraram fortuna instantânea. Durante o reinado de terror de Sila, Crasso comprou propriedades confiscadas por preços ridículos. Criou corpo de bombeiros privado que exigia pagamento antes de apagar incêndios. Tornou-se o homem mais rico de Roma, através de métodos que fariam qualquer gangster moderno se orgulhar. E tudo isso era legal, sancionado pelo novo sistema que Sila criou. Até inimigos de Sila usaram suas táticas. Catilina, que havia sido executor durante proscrições, tentou conspiração para tomar poder usando violência em massa. Marco Antônio, décadas depois, conduziria próprias proscrições após assassinato de César. O veneno que Sila introduziu no sistema político romano nunca foi completamente expelido. Mas era César que representava verdadeiro legado de Sila. Não apenas porque Sila quase o matou, mas porque César entendeu e aperfeiçoou o manual. Sila mostrou que general podia marchar sobre Roma. César cruzou o Rubicão. Sila demonstrou que Senado era impotente diante de legiões. César o tornou irrelevante. Sila usou proscrições para eliminar inimigos. César usou clemência para desarmá-los, mas resultado era o mesmo: poder absoluto. A diferença crucial era que César aprendeu com o erro fatal de Sila: não se renuncia. Sila tinha provado que república não funcionava sozinha. Precisava de homem forte no comando. Mas então, inexplicavelmente, largou o comando. César não repetiria este erro. Quando tomasse poder, manteria até que conspiradores o esfaqueassem aos pés de estátua de Pompeu. E mesmo então, seu herdeiro Augusto completaria transformação, tornando-se primeiro imperador. As reformas de Sila também deixaram legado, embora não o pretendido. Ele havia tentado fortalecer Senado, mas apenas expôs sua fraqueza. Tentou limitar poder de tribunos, mas criou vácuo que generais preencheram. Tentou prevenir comandos militares estendidos, mas Pompeu, César e outros simplesmente ignoraram as regras. Cada reforma desenhada para preservar república acabou revelando por que república não podia ser preservada. O sistema político que Sila tentou salvar estava fundamentalmente quebrado. Roma havia crescido de cidade-estado para império mediterrâneo, mas suas instituições permaneciam as de cidade-estado. Senado, projetado para governar área urbana, agora controlava meio continente. Magistraturas anuais tinham que administrar províncias que levavam meses para alcançar. E exércitos cidadãos haviam sido substituídos por legiões profissionais leais a generais, não ao Estado. Sila viu todos estes problemas. Suas reformas tentaram endereçá-los.
Mas a solução real requeria algo que Roma nunca aceitaria: monarquia. República era sagrada para romanos. Era o que os separava de bárbaros orientais governados por reis. Então ficaram presos em negação, fingindo ser república enquanto eram governados por ditadores, primeiro em tudo menos nome, eventualmente em nome também. A violência que Sila normalizou teve consequências duradouras. Antes dele, guerra civil era impensável. Depois dele, tornou-se ferramenta política aceitável. Entre morte de Sila e ascensão de Augusto, Roma teve 6 grandes guerras civis: César contra Pompeu, Otaviano contra Antônio, Otaviano e Antônio contra assassinos de César, revoltas de escravos, conspirações aristocráticas, motins militares. Roma sangrou continuamente por meio século, e tudo começou quando Sila marchou sobre Roma naquele dia fatídico de 88 a.C. Houve tentativas de resistência ao legado de Sila. Cícero, maior orador de Roma, passou vida defendendo república. Argumentou que lei devia governar, não homens, que instituições eram sagradas, que violência nunca era resposta. Ele fracassou completamente. Quando conspiradores assassinaram César, Cícero celebrou como restauração de república. 2 anos depois, foi proscrito por Marco Antônio e teve cabeça e mãos expostas no fórum. Morreu defendendo república que já estava morta há décadas. Catão, o jovem, tentou caminho diferente. Opôs-se a todo general ambicioso, bloqueou o comando de Pompeu, resistiu às demandas de César, manteve princípios republicanos com rigidez quase religiosa. E quando César venceu guerra civil, Catão se matou, em vez de viver sob ditadura. Foi gesto nobre, mas inútil. Seu suicídio não salvou república, apenas provou que princípios não eram páreo para legiões. A República Romana morreu gradualmente. Não houve momento único onde transformou-se em império. Foi processo lento de erosão institucional que Sila iniciou e César completou. Augusto apenas formalizou o que já era realidade. Ele manteve aparências, chamando-se princeps em vez de rei. Mas todos sabiam, República tinha morrido quando Sila cruzou linha vermelha e marchou sobre Roma. Tudo depois disso foi apenas teatro. Historiadores debatem eternamente: Sila salvou ou destruiu República? A resposta é que ele fez ambos, e essa contradição era seu legado. Salvou-a do caos imediato de Mário, mas destruiu-a ao mostrar que instituições eram vazias. Reformou-a para funcionar melhor, mas quebrou-a ao usar violência em massa. Renunciou para provar que República podia existir sem ditador, mas provou exatamente o oposto. O que podemos aprender de Sila? Talvez que fins não justificam meios. Ele genuinamente acreditava estar salvando Roma, mas métodos que usou garantiram que Roma nunca seria salva. Talvez que violência gera mais violência. As proscrições de Sila foram vingadas por Mário, que foram vingadas por Sila novamente, começando o ciclo que só terminaria com o Império. Ou talvez que instituições são frágeis. Séculos de tradição republicana desmoronaram em uma geração porque homens como Sila decidiram que poder pessoal importava mais que ordem constitucional. Hoje, mais de 2000 anos depois, nome de Sila ainda evoca controvérsia. Foi herói ou vilão, salvador ou destruidor, reformador ou tirano? A resposta honesta é que foi tudo isso. Foi produto de seu tempo, respondendo a problemas reais com soluções brutais. E como frequentemente acontece na história, cura foi pior que doença. O último legado de Sila talvez seja este. Ele mostrou que República não pode sobreviver quando os cidadãos param de acreditar nela. Instituições são apenas papel e palavras. Funcionam apenas quando pessoas concordam em respeitá-las. No momento que general suficientemente ambicioso e cruel decide que instituições não importam, elas deixam de importar.
Sila foi primeiro a entender isso completamente. César foi segundo. E entre eles, mataram República Romana. A câmera sobe sobre Fórum Romano. As ruínas testemunham glória que foi e barbárie que poderia voltar a ser. E nas sombras dessas colunas quebradas, o fantasma de Sila ainda caminha, murmurando sua verdade terrível. Roma precisa de um homem que não tema o sangue. Ele foi esse homem. Roma nunca mais foi a mesma. E talvez, apenas talvez, essa seja sua maior vitória e maior tragédia. Sila morreu, mas Roma morreu com ele. E do cadáver da República nasceu o Império, que dominaria o mundo por mais 5 séculos. O ditador de sangue havia cumprido sua profecia. Destruiu Roma para salvá-la. E descobriu, tarde demais, que não se pode fazer ambos. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.